E falando em Europa... Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Hora de fazer contato com o nosso correspondente internacional na Europa, Jamil Chad. Jamil, nesta semana, hoje sexta-feira, encerrando aqui um balanço das notícias, acompanhamos a decisão da Anvisa, pela aplicação, autorização da vacina, mais uma agora, né, a Coronavac para as crianças, a partir, naquela faixa etária, entre os 6 anos de idade e 11 anos de idade, aquelas crianças mais jovens a partir dos 5 anos também com doses da Pfizer, vai avançando aos poucos a campanha para essa faixa etária por aqui. E hoje tivemos anúncio importante também da Organização Mundial da Saúde, de olho nesse público infantil. Boa tarde, conta pra gente. Boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Olha, a OMS deu o primeiro passo importante no reconhecimento, não só no reconhecimento, mas na recomendação da vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A recomendação que a OMS tinha até agora era baseada, claro, nos estudos clínicos e estipulava que a vacinação era recomendada a partir dos 12 anos de idade. Mas com os dados da Pfizer, justamente uma vacina que é também utilizada no Brasil, com os dados da Pfizer, a OMS então optou por ampliar essa recomendação e colocar basicamente a partir dos 5 anos de idade a recomendação para a vacinação contra a Covid-19 para as vacinas da Pfizer. Não significa que as outras não sejam seguras, Débora, mas a OMS avalia cada uma delas e hoje foi o dia de avaliar justamente a questão da Pfizer. Eu perguntei, inclusive, na coletiva de imprensa para o grupo técnico que aprovou, que fez a recomendação, que tipo de segurança eles tinham em relação a isso, e o chefe da equipe técnica, que é o Alejandro Graviero, foi muito claro. Ele disse, olha, nós não estaríamos aqui dando uma coletiva de imprensa e nem recomendando uma vacina se ela não fosse absolutamente segura e não nos trouxesse conforto nesse anúncio. Portanto, a OMS, em primeiro lugar, dizendo que sim, a vacina é segura e sim, ela pode ser recomendada para crianças a partir de 5 anos de idade. Dito isso, Débora, o que a OMS alerta é que, olha, muito bem, podem vacinar, está aberto a vacinação, mas para os países pobres, que ainda não têm sequer acesso a uma vacinação mais ampla, esse não é o grupo prioritário. E aí ele está falando especificamente, aí, ou eu diria de uma forma mais direcionada para a África, para países como o Haiti e outros, inclusive na nossa região, que não conseguiram vacinar nem 10% da sua população. E aí sim, Débora, a OMS dizendo de uma forma também muito clara, se tiver de escolher, não, a vacina não deve ir para as crianças, e sim para os grupos vulneráveis. Quem são eles? Os idosos, os médicos, enfermeiras e, claro, as pessoas com comorbidades. Então, esses são os grupos prioritários. Agora, uma vez superada ou uma vez atendido esses grupos, sim, a vacinação para as crianças não só deve acontecer, como ela é também segura, segundo a OMS. É um alerta importante, né? Sempre é bom a gente reforçar. Em relação às doses, aplicação também de 2 doses, né, Jamil? Intervalo de 4 a 8 semanas. Falaram alguma alteração em relação a essa recomendação de intervalo ou do tipo da dosagem? De fato, a dosagem da vacina para as crianças é uma dosagem muito menor. Inclusive, a OMS insistindo que não pode ser comparado um caso, por exemplo, de alguma criança que tenha tomado uma dose de adulto. Não, essa não é a comparação que deve ser feita. A dose para crianças é uma dose diferenciada, uma dose menor, obviamente. O que também a OMS aponta, Débora, é interessante essa questão, é que se você tiver de escolher entre vacinar crianças ou dar uma dose de reforço para os idosos, a prioridade deve ser a de dar a dose de reforço para os idosos. Portanto, as crianças, sim, podem ser vacinadas, mas estão, vamos dizer assim, na lista de prioridades muito abaixo dos idosos, dos médicos e, claro, das pessoas com vulnerabilidade. Isso não quer dizer que a vacina não é segura. A OMS insiste, a vacina é segura para crianças e que a desinformação que existe, que não é só no Brasil, nós vimos aí vários casos de desinformação no Brasil sobre
a vacinação para crianças. Isso não é uma exclusividade brasileira. Outros países do mundo também vivem essa epidemia que é muito grave. Mas a desinformação como epidemia é outro capítulo, né, Débora? Depois a gente trata dela. Sem dúvidas. E o ideal seria vacinar todo mundo, né? Mas a gente sabe que essa, infelizmente, não é a realidade de muitos países que ainda contam com doses insuficientes. Mas vale o alerta, sempre importante. Dito isso, eu diria que sextou para Jamil Chad, só que não, porque ele continua trabalhando, que eu sei, né? Vai continuar ou já chega por hoje, Jamil? Não, ainda temos Band News e Band Esporte. A jornada é longa ainda, mas eu já vou te desejar aqui o meu bom fim de semana. A gente volta a conversar segunda-feira. Até lá. Para você também, Débora, bom calor aí no Brasil. Valeu.